Olá, muito boa tarde. Chegamos a mais um After de Mercado, edição semanal. Semana essa no qual nós tivemos muitas mudanças de direção no mercado financeiro. Na semana essa que antecedeu a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e foi ele mesmo um dos causadores de tanta volatilidade nos mercados. As falas de Trump, herdadas da semana anterior, na verdade desde quando ele ganhou a corrida presidencial, assustaram o mercado. Primeiro, quando ele tocou em assuntos como aquisição da Groenlândia, Canadá, Canal do Panamá, assuntos ligados à taxação de produtos importados norte-americanos, e aí toca diretamente na China, entre outros assuntos como a imigração. A forma que Trump falou isso, a mordida que ele ameaçou de dar, trouxe muita volatilidade e temor no resto do mundo, tanto em economias desenvolvidas como em economias emergentes. O fato é que isso valorizou o dólar americano, assim como os ativos que buscaram segurança, e essa é a característica todas as vezes que o mercado busca segurança. Ele entra num cenário, num contexto de aversão ao risco. Ele corre para os títulos, para os bonds norte-americanos, títulos do Tesouro. E foi isso que aconteceu. O dólar, como consequência, se valoriza dentro desse cenário. Pois bem, iniciamos essa semana com membros da nova gestão executiva do governo de Trump dizendo que todas essas mudanças, apesar de serem pontuais e importantes, seriam graduais. Isso trouxe uma certa acomodação para o mercado. As taxas de juros, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, se acomodaram. Terça-feira, acho que foi o dia que a gente mais pôde presenciar isso. O índice Bovespa deu uma respirada, chegou a subir 3%. O dólar, frente ao real brasileiro, descomprimiu, assim como o índice DXY no exterior. Ok, tudo lindo e maravilhoso até aqui. No entanto, ontem, esse mercado já começou a sofrer alguma variação. Enquanto o Brasil desfrutava de uma taxa ali cambial no dólar spot pelo real abaixo de R$6 durante a sessão, o mercado se reverteu e foi trabalhar bem próximo dos R$6,05. Algo que também aconteceu no exterior, com as bolsas americanas caindo e o índice DXY subindo. O que foi que aconteceu? Falas e narrativas. No primeiro momento nós tivemos a fala de um dos dirigentes, de um dos membros do Fed, falando que a inflação americana estava desacelerando e isso já era motivo suficiente para que o Fed cortasse, ele, no entendimento dele, desse diretor, 3 a 4 vezes a taxa de juros nos Estados Unidos. No entanto, ontem nós também tivemos a sabatina do novo secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Bom, o que ele disse? Ele foi bem oposto à fala de Wallace, diretor do Fed. Por quê? Ele endossou tudo aquilo que o Trump dizia, está dizendo, no quesito à imigração. Ele atacou muitos mexicanos, dizendo que os mexicanos são dos principais responsáveis pelo problema que hoje os Estados Unidos têm, não só na imigração, de mão de obra ilegal que trabalha nos Estados Unidos, mas também drogas. O peso mexicano foi muito massacrado ontem por conta disso. Ele bateu na questão de importação de produtos americanos com a China. Ele falou sobre a questão do petróleo, da Rússia, abrindo a possibilidade de negociar com a Ucrânia. Enfim, narrativas essas que fortaleceram demais o dólar no cenário internacional. Olhando para a agenda aqui de hoje, eu pontuei algumas coisas aqui para trazer para vocês. CPI na zona do euro não interferiu tanto. Nessa noite nós tivemos a divulgação do PIB chinês. A China cumpriu o seu objetivo de 5%, da sua meta, e isso foi muito importante. Tivemos o GP10 hoje aqui no Brasil. O fato é que segunda-feira, eu acho que é o dia mais importante dentro desse bimestre, eu poderia dizer, porque é a posse do presidente Donald Trump. E aí, todas essas falas que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai poder observar qual vai ser literalmente o tamanho da mordida que o Trump vai dar. Como ele vai fazer isso? Se vai ser de forma rápida e agressiva ou se vai ser de forma gradual. E isso vai dar o tom de risco para os mercados e, consequentemente, vai movimentar todo o mercado financeiro, sejam ativos, juros ou câmbio, ok? Então a gente tem que ficar muito atento a tudo isso. A dinâmica de hoje é o seguinte: o investidor estrangeiro ele não vai querer correr risco, até porque sexta-feira já é uma característica dele reduzir a sua exposição. O que a gente pode observar, até monitorando a paridade dólar por real brasileiro, que é um ótimo termômetro,
é o seguinte: a máxima até o momento, e agora são meio-dia e 24, meio-dia e meio, é o momento que eu estou gravando esse conteúdo, ele vai mais tarde para a edição da rede social da nossa corretora. O fato é que a máxima que o dólar fez hoje de 6,08 indica exatamente a zona justa de valor, que é a média móvel de 9 períodos. Então é um mercado que busca equilíbrio, ele não quer correr risco. E a mínima, o mercado ali fez agora há pouco 6,05, 6,04, também mostra um movimento de lateralidade. O que isso significa? Que o mercado tende a caminhar hoje ou em lateralidade ou sem tendência, ou em busca dessa zona justa de valor, que representaria uma taxa de R$ 6,08. Para muitos, uma alta, mas para quem tem uma visão grafista bem apurada, é um movimento, é um mercado cambial que busca equilíbrio, que não quer se expor diante da posse de Donald Trump já na segunda-feira. O mercado vai ficar cauteloso, tá bom? Então essa é a leitura que a gente faz para a semana, é a nossa leitura para a paridade de dólar por real brasileiro, que é a principal, a mais movimentada no mercado cambial local. E a nossa recomendação é exatamente essa, de cautela. O mercado entra em tendência de baixa quando a taxa spot está exatamente abaixo de 6,08 e ele acelera essas quedas abaixo de R$6, que é uma barreira, digamos que psicológica. Daí para baixo ele pode testar até os R$ 5,88. Mas para que a gente entre nesse contexto, todos esses pontos macroeconômicos têm que ser melhor esclarecido, melhor interpretado pelo mercado. Tá bom? Eu fico por aqui desejando a todos um final de semana maravilhoso, que Deus abençoe e até os conteúdos de semana que vem.